Olá! Hoje vamos começar uma nova série falando segredos das parábolas de Jesus. E eu quero começar hoje com a parábola do semeador. Essa parábola, Jesus ele falou e depois ele explicou sobre essa parábola, mas eu quero trazer à luz algo além daquilo que já foi falado, amém? Mas um pouquinho mais profundo. Por que Jesus ele falou em parábolas, né? Jesus falou em parábolas para que nós fôssemos buscá-lo em intimidade, sermos íntimos dele, né? Ele revelava os seus segredos somente aos íntimos, né? Ele andava com os discípulos e ele caminhou com os discípulos conheceu ele mais intimamente, né? Então ele explicava as parábolas para os discípulos, né? Porque os discípulos eram íntimos dele. E é por isso que Jesus ele falou em parábolas, ele falou em códigos, né? Para que a gente buscasse ter uma intimidade com ele, para que ele trouxesse luz àquilo que a palavra dele está falando. Amém? E eu quero ler essa parábola com vocês e entregar alguns códigos que a gente acha no meio dessa parábola, que vai trazer luz até para outras palavras que você vier a ler. Amém? Depois eu quero explicar os 3 exemplos que Jesus deu aqui. Em Mateus 13, do 1 ao 9, diz o seguinte: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão se ajuntou em volta dele, era tão grande que ele entrou no barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas o sol apareceu e queimou as plantas e elas secaram porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Amém? Amém? Aqui a parábola do semeador, ela tem alguns códigos. Eu vou falando os códigos. A semente, que aqui remete à palavra, né? A palavra de Deus. A terra, aqui é o lugar de fertilidade, né? O caminho, alguns aqui tem algumas traduções, né? Que quando traduziu ali a parábola do semeador falou sobre o coração, aonde está a terra, né? A terra sobre o coração, e é um lugar de fertilidade. Amém? Lugar de fertilidade. Caminho são as escolhas. As escolhas. Os passarinhos aqui representam o espírito maligno, o espírito de morte. O sol é o próprio Cristo, a luz, né? A luz de Cristo. A luz de Cristo. Os espinhos aqui são as aflições, as dores e as angústias. A raiz aqui é o fundamento. As plantas remetem ao crescimento. 30 é uma medida. 60, 2 vezes mais a medida. 100 fala de ciclos de multiplicação. Amém? Aqui quando a gente vai ler, né? Aqui o primeiro exemplo, ó, que fala
Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Aqui no primeiro exemplo nós falamos sobre o quê? A palavra de Deus ela foi semeada no tempo das nossas escolhas, né? No tempo das escolhas. E os espíritos malignos que rodeiam esperou um momento de distração e comeu da palavra, roubou a palavra da pessoa, né? Esse exemplo fala que o inimigo ele aproveitou um tempo de distração enquanto você tinha um momento de escolha e ele te rouba a palavra. Aqui no segundo exemplo, outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Aqui no segundo exemplo nós temos o seguinte: a palavra de Deus ela foi plantada num lugar inadequado. Quer dizer, ela não foi plantada no coração. Aqui na tradução, nós podemos ver que aqui remete ao coração, né? Não foi plantado num lugar adequado, né? Foi plantado num lugar que não deveria ter sido plantado, onde não havia fundamento, onde não tem fundamentação. Então, quando a luz, né? A luz de Cristo, quando veio a luz de Deus, né? O próprio Deus remeteu a luz sobre a palavra, sobre a semente, sobre aquele lugar, entende? Sobre aquele lugar. Então, o que aconteceu? Né? No tempo do crescimento, né? No tempo do crescimento, a palavra secou. Porque não havia nutriente suficiente para sustentar. Porque estava fora do lugar, né? Nesse lugar não tem nutriente suficiente para que no tempo do crescimento, né, ela prossiga e dê frutos. Então, quando a luz veio de Deus, ela seca. Esse é o segundo exemplo. No terceiro exemplo, nós temos aqui, outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Então, a palavra foi plantada no lugar adequado, mas quando veio as dores, as aflições, as dificuldades, não suporta e morre. Sufoca e morre, né? Sufoca e morre. Mas tem a palavra que é semeada no lugar certo, aonde se dá fruto com medidas de multiplicação, e que sejamos, né? Sejamos esses filhos e filhas que toma a palavra, né? Toma a palavra, recebe no lugar certo essa palavra e nutre essa palavra, né? Nutre essa palavra, e que no tempo do crescimento seja vigilante, seja cuidadoso, né? Para que não se distraia e persevere e dê frutos, frutos de multiplicação. Amém? Amém? Talvez tenha ficado um pouquinho complexo para você, mas eu convido você a ver mais de uma vez esse vídeo, se for preciso, e que você medite nessa parábola. Aqui do 1 ao 9 é a parábola. Você vai ver que logo no versículo 18, do versículo 18 até o 23, existe a explicação da parábola do semeador. Mas separe esses códigos, né? Cada uma dessas palavrinhas que eu separei, destaquei aqui para vocês, é um código, né? E você vai ver que em outras passagens bíblicas, você vai ver que faz sentido o significado desses códigos. Amém? Amém? Eu quero orar pela sua vida, para que a palavra de Deus ela entre no seu coração e ela dê frutos a 100 por 1.
e que no tempo do crescimento você venha ser vigilante, cuidadoso, que você venha nutrir essa palavra, amém? Com a sua fé em Cristo, amém? Pai, Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 Santo é o Teu nome, Pai. Eu coloco diante de Ti a vida de cada um dos meus irmãos, nesse tempo, nessa hora. Eu venho te pedir, Papai, para que o Senhor venha encher essa pessoa da Tua presença, que o Senhor venha abrir os olhos do entendimento dessa pessoa, os ouvidos dela. Pai, que o Senhor venha acessar agora o coração dela, limpar o coração, porque do coração procede todas as coisas. Que o Senhor venha limpar o coração, que o Senhor venha trazer luz a esse coração, Pai. Que a Tua presença, Senhor, se achegue a essa pessoa nessa hora. Pai, eu te peço, Senhor, para que o Senhor sopre sobre ela o vento do Teu Espírito, Pai, o vento que produz vida, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu venho te pedir agora para que o Senhor venha dar a essa pessoa fome e sede pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra que alimenta a nossa fé, Senhor, que nos fundamenta. A Tua palavra, Senhor, que nos enche de alegria, porque ela nos traz esperança, ela nos traz direcionamento, ela nos traz alicerce, Pai. Nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor venha encher-nos da Tua palavra, da Tua presença. Pai, eu clamo, Senhor, para que Teu Espírito Santo venha sobre nós, Pai, trazendo luz aos nossos olhos, trazendo luz aos nossos ouvidos, Papai. Venha nos direcionar os caminhos que nós devemos percorrer e o que devemos fazer, Pai. Eu te dou honra, glória e graça, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai. E a Tua misericórdia, ela dura para sempre. Louvado seja o Teu santo nome. Louvado seja o Teu santo nome. Bendito és o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. 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 O reino de Deus, ele é gigante, né? Às vezes nós limitamos o reino com as nossas marcas, né, de vida, com aquilo que foi construído, e a gente começa a limitar algumas coisas, mas o reino de Deus ele é grande, né? Ele não se resume só em uma denominação, em uma igreja, em uma doutrina que se é colocada. Não, o reino de Deus, ele não é um reino fundamentado em doutrinas. O reino de Deus, ele é fundamentado na palavra, na Bíblia Sagrada. Por isso é importante que a gente, independente de que lugar você esteja, né, de que denominação você tenha feito parte até aqui, mas o importante é que você tenha sede e fome pelas Escrituras, que você tenha sede e fome pela palavra de Deus. Amém? Eu vou gravar novos vídeos falando sobre os segredos das parábolas de Jesus. Nós vamos continuar, né? Tem a parábola sobre o joio, né? Sobre a mostarda, e assim vai, N parábolas que o Senhor já está trazendo à luz daquilo que Ele quer falar conosco, né? Antes dele falar com vocês através da minha vida, Ele fala comigo no íntimo, amém? E eu quero passar para vocês tudo aquilo que Deus tem me entregado. Curta, compartilhe, envie esse vídeo para as pessoas, para que essa palavra chegue, né, aonde precisa ser chegado, né? Curta mesmo, porque nós gastamos tanto tempo com tanta coisa desnecessária, né? E às vezes nós precisamos de ouvir uma palavra dessa e ninguém nos envia, né? Porque às vezes fica com vergonha ou coisa parecida, mas o reino de Deus não é dos tímidos, amém? O reino de Deus é dos ousados, dos destemidos que vão e avançam, amém? Deus te abençoe, até o próximo vídeo.